Shabbat Shalom a todos. Nós vamos dar continuidade sobre o sinal da besta, tá? O interessante desse sinal da besta, nós estávamos comentando aquele dia, Rosh, naquele vídeo que nós fizemos, sobre o Natal, que seria assinalado, sobre algumas doutrinas que pertencem a uma ala religiosa. E a maior dessas doutrinas, você vai pegar o versículo depois, a maior dessas doutrinas seria uma crença na morada no céu, que o bonzinho vai para o céu, o malzinho vai para o purgatório, ou vai para o inferno, ou vice-versa. Ou seria assim, passa um processo, e tem algumas pessoas que acreditam que fica 7 anos no céu e depois de 7 anos desce para a terra. E tem pessoas que acreditam que vai ficar 1000 anos. Então, essa seria o questionamento, porque morada no céu, segundo que nós cremos, é um sinal, uma marca de uma doutrina, de uma congregação religiosa. Ela que implantou isso. E isso não está na Torá, não está na Tanar, não está na Brit Hadashah. Será isso verdade? Será qual dessas estão certas? Que vai 1000 anos, 7 anos, eternamente? Como é que funciona, Luiz? Shabbat Shalom a todos. Então, é que todas as pessoas que leem a Bíblia ficam assim um pouquinho preocupados com essa marca da besta, que viria uma besta que ia marcar as pessoas, só quem podia comprar quem tivesse a marca da besta, quem tivesse o sinal dela, entende? Mas só que isso é uma profecia que ela já iniciou, né? No Império Romano. Essa besta deu início no Império Romano, segundo as palavras do profeta Daniel, confirmando com o Apocalipse, porque essa besta, o que narra lá seria um sujeito religioso. Um sujeito religioso. Então, ou seja, mas então se é um sujeito religioso, então o que seria então essa marca? Ou como seria essa marca dessa tal besta? Tá? Então, nós sabemos que besta é poder, né? E besta significa poder, governo, né? E aqui em Apocalipse, capítulo 13, onde nós lemos, né? 13 ele narra uma besta que subiu do mar, né? Onde 13 ele fala assim, ó, eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e seus pés eram pés de urso, e a sua boca como boca de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. Tá. Aí depois ele fala assim que vi que uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E o dragão, e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, adoraram a besta dizendo, quem é semelhante a essa besta, né? Tá. E quem poderá batalhar contra ela? Então, essa característica que o João faz essa narrativa aqui, ele fala assim de um poder, de uma autoridade tamanha que o povo se maravilharam e ninguém poderia debater com essa besta. Tá? Mas aí, indo mais para frente um pouquinho, eu vou botar mais para frente no versículo 11, fala assim, olha, ele fala assim, e vi subir da terra outra besta que tinha 2 chifres, semelhante a de um cordeiro, e falava como um dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que
a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora furada. E faz maravilhas de maneira que até fogo faz descer do céu à vista dos homens. Então, quando você lê essa leitura, você percebe-se que a segunda besta está ligada na primeira. A besta que subiu do mar, né, é a principal, e depois fala que subiu uma outra besta, só que essa não subiu do mar, não, essa subiu da terra. Então significa que a segunda besta habita na presença da primeira besta e induz o povo a adorar a primeira besta. Tá. Aí ele fala assim, olha, e a besta, e vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro, e falava como dragão. Tá? E falava como dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. Na presença de quem? Da primeira besta. Né? E faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curados. E faz grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu. Tá, então nós sabemos que besta é poder. E essa segunda besta que subiu da terra, significa que no mesmo território levantou um poder. Só que esse poder que ele fala, esse poder era semelhante a um cordeiro e tinha 2 chifres. 2 chifres. Falava como dragão e induzia o povo a adorar a primeira besta. Tá? Aí aquilo que nós já comentamos, foi quando Carlos Magno deu autoridade ao papismo para que ele exercesse poder sobre as religiões. Aí então, por isso, é o significado de 2 chifres, ou seja, ele tinha o poder do império e tinha o poder que se dizia espiritual. Tá? Mas então, só que ele agia de uma forma que levaria as pessoas a adorar a primeira besta. Tá, se era para adorar a primeira besta, como ela levantou com o poder de exercer uma marca nas pessoas, como é que seria então? Ou de onde e como é que seria então essa marca? Ou seja, os 2 chifres, um era do império e o outro era religioso. Aí o que aconteceu? Esse chifre religioso, ele levantou com o poder do papismo. E através desse papismo, que seria, no caso, a ponta religiosa da besta, começou a implantar doutrinas, credos, tá? Maneiras de que as pessoas adorassem de uma forma que blasfemasse contra Deus. Pode ver que fala assim que ela abriu a boca contra Deus e blasfemava do seu nome. Aí ela foi implantando o quê? A guarda do domingo, a imortalidade da alma, a morada no céu, a venda de indulgência, o batismo na Trindade e a liberação de mais pontos de doutrina, ou seja, intercessão dos mortos. E foi implantando. Então, todos esses pontos e mais alguns outros, é tudo contra Deus. Ou seja, então, aí vem o entendimento que fala lá. Então, se a pessoa estiver servindo a Deus, e se tiver algum ponto de doutrina, de fé, que não confere com a dos apóstolos e dos profetas, certamente ali tem uma marquinha da besta. Tá vendo? É interessante, Rocha, essa passagem que você está lendo, do capítulo 13, né? Onde fala os 2 chifres. Se você pegar em Daniel capítulo 8, onde fala do Siridário, ali também vai falar dos 2 chifres. 2 chifres, qual era o rei primeiro e o rei segundo. E aqui esses 2 chifres mostram o quê? Que existia 2 poderes, 2 comandantes, seria assim, que a segunda besta que saiu da terra, uma se levantou no mar, no meio dos povos, e a outra surgiu da terra. Essa segunda besta, ela faria adorar a primeira besta. Então, a pessoa, vamos supor assim, olha,
o Império Romano, o pagão, ele estava em decadência, e surgiu o Império Romano religioso, através dos papas, através da ajuda dos imperadores, aquelas coisas que nós sabemos. Daí o quê? Fazia que a segunda besta adorasse a primeira. Todo mundo que adorava a segunda besta estava adorando a primeira. Então, porque era o mesmo reinado, é o mesmo governante, só que agora com um ar religioso. E ela implantou muita coisa, Roche. Pode ver em Daniel capítulo 7, fala ali seria mudado tempo e lei. O tempo e a lei. Hoje nós vemos o Shabat é um dia santo, mas porém, o que as pessoas falam? Guardar é domingo de festa. Porque aonde que surgiu o domingo? E vou mais longe, hoje. Esse tempo atrás, foi essa semana, eu estava assistindo um vídeo na internet e a pessoa com a questão de explicar que por que eles guardam o domingo, ele falou assim, é que o domingo é o 8º dia. Gente, ele foi mais longe. Se é o 8º, a semana tem quantos dias? 7 dias. Então, ele, de vez de falar que o primeiro dia é o domingo, essa pessoa religiosa, tá? Do movimento religioso muito forte aí, ele falou que o domingo é o 8º dia da semana. Dá vontade de falar para ele, então, quantos dias tem a semana sua? Mas, tudo bem. E esse domingo, ele foi implantado com pena de morte. Com pena de morte, nós sabemos que através dos concílios foi implantado, tirado o sábado, posto o domingo. Quem orasse ou chamasse seria morto. E outra coisa, e o maior sinal que a besta tem, que eu vejo assim fora do Natal, o Natal é um sinal da besta, mas é um sinal até fraco. Mas a morada no céu é o maior sinal que tem. Todas as religiões, de uma forma ou de outra, ou 7 anos, ou 1000 anos, ou eternamente, crê. Daí, não, só tem um movimento que não crê. Nós não cremos na morada no céu. Por quê? Porque não é bíblico. É só simplesmente isso. Se fosse bíblico, nós acreditaria. Se Yeshua realmente tivesse preparado morada, ou se a morada fosse em algum lugar, nós acreditaria. Mas Yeshua não foi preparar morada, e por isso que nós não acreditamos. Trouxa? Então, você vê que, concernente a esses sinais, às vezes até as pessoas que se dizem evangélicos, né, abraçou, porque eles também, os domingos, vão para a escola dominicais, né, e crê também que vai morar no céu. Crê que vai morar no céu. Então, quando a pessoa afirma que vai morar no céu, morre e vai morar no céu, já está em glória, na cidade de ouro e tal, então ele está negando a ressurreição. Sim. Está negando a ressurreição. E aqueles que falam que vai morar no céu eternamente, aí de tudo. E tem aqueles que falam que vai morar 1000 anos no céu, também não confere com a escritura, com a palavra dos profetas. E tem aqueles que dizem que só os 144 mil já está reinando do céu, de cima, né? Os outros povos vão ficar na terra, também não está correto. Não está correto, entende? São ideias de fé que vem adentrando no decorrer da história, que irritou a Deus, falou contra Deus, entende? Insultou a Deus e não está de acordo com a palavra, qual salvadora que Deus quer que a pessoa conheça, tá? Porque aqui, olha, no capítulo 14, fala assim, olha, no 14 fala assim, olha, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos, anjos e diante do Cordeiro. Você pode ver que é o versículo 9 e o versículo 10 do capítulo 14, que o irmão leu. É o 9 e o 14, o 9 e o 10 do 14. Então você vê... ainda fala, mas eu parei no... Você parou no 10. Né? E o anjo fala assim, e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre e não tem repouso, nem de dia nem de noite. Os que adorarem a besta, a sua imagem, e aqueles que receberam o sinal do seu nome.
Aí falou o 12, ó, aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Yeshua HaMashiach. Olha, gente, então as pessoas têm que acordar e devem acordar, porque não pode ser uma coisa assim, isso não tem nada a ver, tanto faz como tanto fez, isso aí, entende? Naquele dia nós vamos ver quem está certo, não, o assunto é sério. O assunto é sério. Olha, se alguém receber a marca ou o sinal, ele vai perder a salvação. Ele vai perder a salvação. Então, os irmãos percebem que quando Deus anunciou, através de seus santos profetas e apóstolos, todos os seus santos profetas e apóstolos ensinaram a palavra dele com verdade. Com verdade e fé. É um estatuto que tem na bênção amanhã, né? Que fala assim que jamais passará. Mas se a pessoa, vamos pegar aqui um exemplo, a pessoa que espera morar no céu, ele fica tão assim empolgado de morar no céu e tudo, que ele esquece até que o céu não é a promessa que Deus fez para Abraão. Esquece que a promessa não é aquela que foi feita a Abraão. Tá? Então, as pessoas são filhos de Abraão pela fé. O apóstolo Paulo, Shaul Rachali, ele disse assim, olha, se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Aí a pessoa não para analisar que Deus não prometeu o céu para Abraão. Deus prometeu que Abraão ia ser herdeiro do mundo e a pessoa quer morar no céu. Então não existe, é uma marca que foi estabelecida pelo esse poder bestial, e as pessoas creem, esperam com toda veemência, mas não sucederá dessa forma, porque a palavra de Deus ela só se cumpre aquilo que está determinado no coração de Deus. É interessante, Orochi, que as pessoas falam assim, se não for para ir para o céu, eu deixo de servir então. Porque a esperança deles realmente é tão grande de morar no céu, ou seria assim, que eles falam assim, se não for para morar no céu, o que eu estou fazendo aqui? Eu deixo de ser crente, como alguns falam, eu deixo de seguir. Então, por quê? A promessa que foi feita a Abraão está em Gênesis capítulo 13. Não só ele, mas toda a sua descendência. Quando Ló separou de Abraão, ele falou, Abraão, olha para a direita, olha para a esquerda, olha para o norte, para o sul, para o leste, para o ocidente, toda essa terra que vê, e de dar a ti a tua semente para sempre. Está no capítulo 13 de Bereshit, de Gênesis. Porém, as pessoas têm vontade de morar no céu. Mas vamos pegar aqui hoje. Quando no dilúvio, Deus inundou a terra, trouxe um dilúvio sobre a terra, não seria mais fácil, se ele tivesse vontade de levar o homem para o céu, não seria uma oportunidade? Estavam todos dentro da arca, todos os animais que deveriam povoar a terra, estava a família de Noé, estava tudo ali, simplesmente a arca levava a arca para o céu. Por que a arca novamente posa na terra? E ele fala, cresceis e multiplicar, encher a terra, porque nunca foi desejo de Deus levar o homem para o céu. Porque os céus é o trono de Deus. Os céus é a habitação de Deus. E a terra, o estrado dos pés dele. Se for oferecido para o homem, seria o estrado dos pés, não o trono dele. Outra coisa interessante, hoje, que no período milenar é que as pessoas não analisam. Vamos supor assim, olha, o seu cachorrinho, o seu gato, aquele animal de estimação seu, ele vai morrer, vai acontecer o que com ele? Ele vai para o céu? Porque fala lá, o que sucede aos filhos dos homens, isso sucede aos animais. O que sucede com um, sucede com o outro. Agora vamos supor, não, o animal não vai para o céu, então você está fazendo acepção de animal também? Porque você quer ir para o céu, mas não quer que o seu animal vai. É só você que vai para o céu. Não, gente, não tem nem promessa para o céu, nem para o animal e nem para o ser humano. Vai ficar tudo na terra, só que vai ser restaurado. Vai ser restaurado. E fala ali em Isaías, capítulo 2, e os demais livros de Isaías, fala assim que a terra vai ser transformada, vai passar por uma purificação hoje. Sim, justo. Então, você está aí com o versículo aí? Eu estou aqui no Daniel capítulo 7, né, e concernente a ver se essa promessa, concluindo junto com a sua, então assim, olha,
Mas o juiz estabelecerá, e eles tirarão o seu domínio para destruir, para desfazer até o fim. Olha, ele fala, e o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios servirão e lhe obedecerão. Tá? Eu li Daniel 7, capítulo 26 e 27. Então, ou seja, essa promessa que o homem vai morar no céu é totalmente contraditória contra os profetas, contra o plano de Deus. Tá? O profeta Isaías falou assim, que Deus criou a terra para ser habitada. Criou a terra para ser habitada. Então, ou seja, Deus não tem esse plano de levar as pessoas lá para cima e depois descer, levar para lá e morar eternamente. Não. O que vai suceder é que Yeshua vem, implanta o seu reino sobre a terra e entra num processo de restauração e a terra voltará como o Éden, como o Jardim do Éden. É interessante que Isaías capítulo 11 fala assim, Isaías 11, tá? Do versículo 1 em diante. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e da sua raiz um renovo frutificará. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, e nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça o pobre da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro do seu lábio matará o ímpio. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. Morará o lobo e o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará. E o bezerro e o filho do leão e a média ovelha viverão junto, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa passarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão. E o leão comerá palha com o boi, e brincará a criança de peito na toca da áspia. E já o desmamado meterá a sua mão na cova do basílico. Não se fará nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Imagina, Orochi, quando irá acontecer isso aqui, Orochi? Isso aqui é o período quando Yeshua estiver reinando, que é o período chamado do reino milenar, quando ele implantar seu reino, ele vai reinar por 1000 anos, e não é no céu. Não é no Por quê? A terra se encherá. Se não estaria aqui, o céu se encherá do conhecimento de Deus. O céu já é cheio do conhecimento de Deus, mas a terra encherá do conhecimento de Deus como as águas cobrem o mar. Pode ver que todos os animais aqui, eles estão, vamos supor, fazendo uma techuvá aquilo que eles eram. Bom, o leão não comia palha, ele vai comer palha. Eu vou voltar a comer palha. Então, vamos supor assim, os animais vão voltar à sua origem. Por quê? O animal hoje ele sofre por causa do ser humano, mas ele voltará à sua origem. Isso aqui acontecerá na terra e não no céu. Justamente. É na terra e não no céu. Então, ou seja, quando nós falamos a respeito desse assunto, irmãos, a respeito do céu e que as pessoas hoje ficam tudo empolgadas com isso aí, até deixa de examinar muito, é porque esse quarto animal qual levantou a besta, ele reinou por um período muito grande e com mão de ferro. E com mão de ferro, com aquela leitura que o profeta Daniel falou, que seria um animal terrível, grande, espantoso, pisava a pés. Os irmãos sabem que eles implantavam os seus ditos, a sua doutrina, e quem não obedecesse, o que sucederia? Poderia ser lançado na fornalha, ou jogado na cova dos leões, para os leões se divertirem e comerem, né? Mas um período mais sangrento que todo o povo conhece seria o período da chamada Santa Inquisição. Pelas pessoas que às vezes conhecem um pouquinho do assunto, mas sabem que antigamente queimava as pessoas com a Bíblia.
Uhum. Queimava com a pessoa com a Bíblia, outro jogar na arena. Por que isso? Quem fazia isso? Com ordem de quem? Ou em qual reinado estaria acontecendo isso? Com o poder de quem estaria acontecendo isso? Então, por isso que nós falamos assim que segundo esses dois chifres aí, ele estava com os dois poderes em mãos. O poder político e o poder religioso. Então, ou seja, vamos por assim. Se pegasse alguém lendo a Bíblia, se pegasse alguém transgredindo o domingo, era morto e jogado na arena. Quem fez isso? Quem implantou o domingo? E o domingo significa culto ao Deus Sol. E hoje é normal, na maior facilidade das pessoas, nós vemos as pessoas indo para a escola dominicais, todas arrumadinhas, de terno, com as crianças, né? E vai, mas não sabe que ali está indo para um caminho que não é contrário à vontade de Deus, ali está indo uma marca. Né? Nós vamos falar um pouquinho também sobre a respeito dessa festa que está iniciando agora, uma festa terrível, e como iniciou, por que iniciou, é realmente o nascimento de Yeshua? Não é. Não é. É interessante, pegando Isaías capítulo 2 também, fala assim, vou pegar capítulo 2, versículo 2 ao 4. E acontecerá nos últimos dias que firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e exalçará por cima dos outeiros, e correrão a ele todas as nações. Virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine concernente os seus caminhos e andamos na sua vereda. Porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele exercerá o seu juízo sobre a gente e repreenderá muitos povos. E esses converterão suas espadas em enxadões e as suas lanças em foice. Não levantarão a espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerra. Então, esse governo, quando Yeshua implantar, os armamentos de guerra serão armamento agora para produzir, para plantar e não para guerrear mais. Eles não vão aprender mais a guerra. Hoje, as nações, cada um investe mais no armamento bélico. Os Estados Unidos tanto, fulano tanto, e cada um deles, por quê? Com medo de ser um país tomar o outro país. Mas, no período do Mashiach, quando o Mashiach estiver reinando, que é o reino na terra e não no céu, quando ele estiver reinando, as nações não vão aprender a guerra. Por quê? Porque existe um período dessas nações que ela vai povoar a terra. Ela vai povoar a terra, normalmente. Vai povoar a terra e vai cumprir, vai ser os dias dele como o dia da árvore. Não vai ter criança de poucos dias, nem velho que não cumpra seus dias. E eles vão ter que povoar a terra e adorar o rei em Jerusalém. Hoje não acontece isso. Há nações que querem guerrear, as pessoas querem guerrear, mas quando Yeshua implantar seu reino, será assim. E o que a besta fez hoje? A besta fez o quê? Ela pôs o quê? Que no céu é melhor do que na terra. Então lá no céu não tem isso. No céu não tem isso. Você vai morar no céu, não tem isso. Daí as pessoas falam assim, ó, lá os rios, as águas são de cristal, as ruas são de ouro, isso, aquilo, lá não tem doença, não tem nada. E é normal a gente ouvir uma pessoa falar por outra, lá no céu não tem isso não, irmão. Chegar lá, aí é só glória. Né? Tá melhor do que nós. O comentário é até bonito, né? Mas só que não é assim, não sucederá. Exatamente. Não sucederá. E o comentário que você estava dizendo aí, com respeito à vinda do Mashiach, que realmente isso aí reforça os nossos corações, é quando você vê que as pessoas até chegaram a cantar: breve os reinos desse mundo seguirão as tuas leis, os sinais da sua vinda já se mostram cada vez. Vencendo vem Yeshua. Então aí você fala, e ele exercerá o seu juízo sobre as nações e repreenderá muitos povos, Isaías capítulo 2, estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices, não levantará espada nação contra nação e nem aprenderão mais a guerrear. Tá.
Na história, você já viu alguma vez em que as nações não aprenderam a guerra? Porque hoje todas as nações procuram se armar para se defender da outra, porque tem nação que gosta de subjugar a outra, assim por diante, tomar reino de outra, assim por diante, mas é uma coisa que fala assim, ó, eles não aprenderão mais a guerra no reinado do Mashiach, porque o reino é do Mashiach. Sim. Né? Então não haverá nem mal nem dano em todo o monte da minha cidade, em toda expansão do reino. Tá? Então, não vai exercer, porque assim, lá no céu não tem isso, não. Ah, se for para ficar na terra, não, eu nem quero saber. Ah, não, eu quero ir embora daquele, não, porque aqui, olha como é que está. Nem Jesus, Yeshua, quando vier, vai pisar na terra. Isso muito chega a falar assim, não, mas a profecia fala que ele vem, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, ele vem para implantar o seu reino, ele vem tirar o joio, arrancar o joio, como falou na parábola, né? E deixar para o trigo, e vai cumprir então a profecia do Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a sua vontade aqui na terra, como nos céus. É por isso que Deus respondeu para Noé que não tornaria mais a ferir todo vivente como fez no dilúvio. Então a implantação de uma morada no céu, se não tem, alguém implantou, alguém inventou isso. Alguém. E você pode ver que é de longas datas essa doutrina de... Olha, vamos fazer uma análise, Rocha. Você internauta também, que vai estar assistindo ou vai assistir depois, é o seguinte: quantas denominações crê que vai morar no céu? Se isso é um sinal aqui fala da besta, mas de um poder religioso, de uma denominação religiosa, tá? De um movimento religioso, e não um movimento só político, mas político e religioso. Se você crê dessa forma, você também está com a marca. Por quê? O versículo que você leu aqui, Orochi, em capítulo 14 de Apocalipse, versículo 14, capítulo 14 de Apocalipse, vou até pegar aqui também. Está nele? O capítulo 14. Quanto versículo você quer? Peraí, deixa eu acompanhar você aqui. Você leu 9 e 10, né? Foi isso. 9, 10, 11. Isso. Pega de novo esses mesmos versículos. Tá. Parte B. E seguiu o terceiro anjo, dizendo, com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia nem de noite. Os que adorarem a besta e a sua imagem, e aqueles que receber o sinal do seu nome. Então, olha o versículo 9. Seguindo o terceiro anjo, dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta ou a sua imagem e receber sinal em sua testa ou na sua mão, a pessoa, beberá o quê? Do vinho da ira. De quem? Do eterno Deus. Por que ele vai beber desse vinho da ira? Não, um momentinho, volta. Vai. Versículo 11. 11. E a fumaça... Não, versículo 10 ainda. 10. Também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e do Cordeiro. Tá bom. Vamos pegar aqui. A pessoa que foi assinalado, ele deixou se levar por isso, tá? Isso. Só que ele vai ter vamos supor, se Deus vai colocar nele o que aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Versículo 11, ó. Versículo 10.
também o tal beberá do vinho da ira de Deus. Isso. A ira de Deus, tá? O tal é a pessoa. O tal é a pessoa. Que se deitou não misturado no cálice da sua ira. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e do Cordeiro. Você vai ser destruído, tá? Se você foi assinalado, você vai receber, seria minha vingança. Isso. Aquele dia, você vai receber a sua recompensa. Por quê? Você vai ser queimado, destruído. Por quê? Você se envolveu com a besta. Isso. Porque você aceitou um sinal na mão, um sinal na testa. Então, hoje, crer numa morada no céu, numa trindade, imortalidade da alma, num dia de guarda, domingo, isso é um sinal da besta. E você crendo dessa forma, também você vai receber da ira de Deus. Então, e outra coisa, eu adiantei um pouquinho na minha palavra aqui, dá licença um pouquinho, é assim falar para as pessoas que a gente não está condenando, a gente está alertando para que as pessoas que se tiver alguma marca, deve reverter essa situação o mais rápido possível e ser batizado em nome de Yeshua HaMashiach para perdão dos pecados. Sabe por quê? Porque isso é pecado. Isso que esse poder fez é pecado. Aí a pessoa então tem que fazer uma reconciliação com Deus, sabe por quê? Porque quanto ao domingo, o que nós temos quando Deus implantou o Shabat? Ele falou assim, que o Shabat servirá de sinal entre mim e vós nas vossas gerações. Uhum. Isso. Tá? Um sinal, um Shabat entre mim e vós nas vossas gerações. Aí eu falo, não, aí eu chego e você fala, não, hoje é o domingo. Hoje aqui é o domingo, agora é o domingo, sabe? O sábado já era só para a antiga aliança, para aquele povo lá, para Moisés, assim por diante. Eu falo assim com um desdém até. Não, Yeshua veio, aboliu a lei. Então não é dessa forma. Yeshua não aboliu a lei. O Shabat permanece perpétuo, e todo aquele se amar, o Deus de Israel, aceita o Shabat como o sétimo dia. Sim. Aceita o Shabat como o sétimo dia porque, irmãos, note bem, foi Deus quem falou, o quarto mandamento da lei do eterno Deus é Shabat. Lembra-te do dia sábado para santificar. 6 dias trabalharás para toda a sua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. É o Senhor. Então, hoje a Igreja Católica ela fala assim: honrará teu pai e tua mãe, honrará teu pai e tua mãe, e guardarás o dia de domingo. É a doutrina deles hoje. Sim, domingos e festas. Prega isso, guardará o dia de domingo. Hiroshi, pega para mim o capítulo 19, versículo 20, e depois de Apocalipse. E o capítulo de Apocalipse 20, versículo 4. 19, 20? É que a minha não... 19, quanto? Capítulo 19, versículo 20. O que fala aí? Fala assim. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Então a besta, ela foi o quê? Foi presa. Presa. Mas e quem recebeu o sinal na mão e na testa? Foi com ela também. Foi com ela também. Então hoje, a questão de você receber o sinal, uma doutrina desse movimento religioso, tá, gente? A gente fala besta porque está em passagem profética, mas é muito simples. É um poder religioso que é ali na Itália, que é tanto Roma política como Roma pagão, tá? Seria religioso, através dos bispos, dos papas, e também político, que é o governo político. Daí vamos por assim, só que o capítulo 20, versículo 4, faz o quê? Daí para frente aí. 20, versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aquele que foi dado o poder de julgar.
E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Yeshua e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta e nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa e nem na mão. Viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, analisa bem. Quem não recebeu o sinal na testa e na mão, eles vai reinar com Cristo. E quem recebeu o sinal na mão e na testa, esse não vai reinar com Cristo. Então, gente, é muito simples. Se você pegar do versículo 1 ao versículo 4, daí você já vai ter uma base aí. Vamos pegar um exemplo, assim, olha, eu recebi o sinal na mão e na testa, tá? Eu creio da mesma forma e trabalho a favor. Eu fui assinalado. Vamos supor assim, eu morri dessa forma, tá? Vamos pôr assim, você morreu dessa forma, crendo numa trindade, crendo numa morada no céu e outras demais coisas, tá? Que são sinais da besta. Aquilo que não está na sinal da besta, porque não é da Torá, não é da Tanar e não é da Hadashah, tá? Não é ensinamento. Vamos supor, morri dessa forma. Eu criei errado, fui enganado. Eu recebi um sinal na mão e na testa. Quando Yeshua ressuscitar os seus discípulos, as pessoas que morreram com ele, eu não ressuscito. Não. Porque eu recebi essa imagem, eu cria de uma forma diferente a dos apóstolos, a dos profetas. Então vamos supor assim, olha, Mateus 5 fala bem-aventurado. Mateus 5 é bem-aventurado, o que fala mesmo, gente? Eu esqueci. Os mansos, porque herdarão a terra. Tá vendo? Os mansos herdarão a terra. Tá vendo? A mesma promessa de Abraão. A mesma promessa de Abraão. Os mansos herdarão a terra. Então, mas se eu sou manso, e eu não deveria herdar o céu? E mais o versículo para baixo fala, os justos permanecerão nela. Então, vamos supor assim, você pega em Provérbios, fala que os justos permanecerão nela, e Salmos, os justos permanecerão nela, os eleivosos serão dela arrancados. Então, vamos supor assim, olha, a pessoa quer ressuscitar com uma Machia, eu morri com uma Machia, quero ressuscitar uma Machia, estou seguindo Yeshua. Tá bom. Então, só que o versículo 4 fala, se você receber um sinal na sua mão ou na sua testa, você não vai ressuscitar. E o versículo 19 e 20 dá uma alerta boa aqui, olha. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta, que adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago ardente de fogo. Então, ou seja, fala da besta, que é o poder que ela exercia, e o falso profeta que espalhou essa esperança falsa, a qual não é a de Deus, e que vai ser a punição deles, também os que seguiram. Isso, só que eles não ressuscitam. Pode ver que eles não ressuscitam. Porque quem ressuscita é aquele que não recebeu o sinal na mão e na testa. E esse sinal já foi implantado, viu, Roxo? Não é um sinal que vai ser implantado. Não, mas é por isso que nós estamos falando que realmente, quando foi a implantação do domingo, o contrário do Shabat é o quarto mandamento, que a lei de Deus é inviolável, entende? Então, Yeshua jamais ia mexer na lei, como ele falou, que não veio para mexer, e veio para cumprir e aperfeiçoar. Então, isso é uma coisa bem simples, né? Porque todas as Bíblias, todas as Escrituras, você vai achar lá em Êxodo 20, o quarto mandamento, que é: lembra-te do dia de sábado para santificar, 6 dias trabalharás para toda a sua obra, no 7º dia é o Shabat do Eterno teu Deus. Então, Roxo, olha para você ver, só pegando assim, o Salmo 37, se a pessoa na sua casa, depois ele pegar o Salmo 37, ele vai falar que os mansos herdarão a terra, sinceros permanecerão nela, os eleivosos serão arrancados, e assim por diante. Ele pode ler o Salmo 37 inteiro. E pode ler o Salmo 37 inteiro. Vai ver que a esperança sempre foi de um governo na terra. E hoje a esperança que as pessoas têm é de uma morada no céu, que é um sinal da besta. É uma doutrina errada, que não tem base bíblica. Daí eles falam assim, não, é que Yeshua foi preparar, alguns falam até que Jesus foi preparar a morada, tá? Então nós sabemos que Yeshua não foi preparar a morada. Ele garantiu, se não fosse assim, se não tivesse a morada, eu iria preparar. E se eu for, é tudo suposição. Por quê? Em Mateus capítulo 24 e Mateus capítulo 25, ele fala o quê? Que o reino está preparado desde a fundação do mundo. Então, como é que ele vai preparar uma coisa se já estava preparado? No reino do meu pai há muitas moradas. É isso.
Pode, Rocha. Pode já entrar outra. Pode ir. Então, no reino de meu pai há muitas moradas, né? Então, a casa, por mais grande que ela seja, é uma casa só. Sim. Então, não tem condição de entender que ele foi preparar lugar lá no céu. A casa, aonde é a casa do pai? É lá no céu. Então, ele foi lá que foi preparar. Não é isso. Não. Eles são mal entendidos, mal compreensivos, porque realmente não é. Porque aí senão ele mesmo se contradiria, fala assim, vinde bendito meu pai para o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Então é uma coisa assim muito muito clara, sabe, irmão? A gente espera em Deus que as pessoas possam, né, refletir melhor, pedir uma orientação para Deus, porque realmente o difícil é se não der tempo mais. Se a pessoa morrer nessa situação, Tarô, a gente fala que a pessoa está assinalada, como muitas outras pessoas religiosas e não religiosas estão assinaladas porque aprendeu dessa forma. Mas, porém, ela pode fazer dechuvar, porque ela não pode morrer nessa condição. Não pode. Vamos supor assim, olha, essa doutrina, vamos pegar o batismo na Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. O que eu faço? Qual é o verdadeiro batismo? É estudar e ver que o batismo verdadeiro é em nome de Yeshua. Em nome de Yeshua. Morada no céu. Então o reino não é no céu, então me mostra. Não tá. Beleza. Então começa a praticar certo. Sim. Então, só para aproveitar o embalo, só nesse ponto, entende? Então, eu quero pegar com você Romanos capítulo 6, só para confirmar essa colocação aí, para as pessoas verem que realmente, e depois eu ver que precisa ser assim. 6 versículos dá. Romanos capítulo 6. Certo. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Yeshua, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como o Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Olha só o 5. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do seu pecado. Sim. Tá, então, você falou aí que o batismo na Trindade, né? E o Rachaleu falou assim que se nós somos sepultados com ele no batismo, com ele quem? Yeshua. E Yeshua, ele não falou com eles, ele Não. falou com ele, né? Ele falou com ele no singular. Então, então, irmãos, ouvintes, entendam bem. O batismo, ele significa morte, sepultamento e ressurreição. Morte, sepultamento e ressurreição. Morte de Yeshua, sepultado e ressuscitado. Então, ou seja, o Pai não morreu. Quem morreu foi o Filho. E o Espírito Santo muito menos. Então, como é que as pessoas que batizam na Trindade, oferecendo assim, tem que ser batizado na Trindade, porque esse é o batismo correto. Então, se você for pegar para examinar como os apóstolos fizeram, você não vai achar um batismo da forma que as pessoas fazem hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, já mergulha a pessoa na água, né? Porque o apóstolo Paulo falou assim que quem morreu foi Yeshua. Deus não morreu. O Espírito Santo é o poder de Deus, não tem como você falar que o Espírito morreu, mas quem morreu foi Yeshua. Então eu falo assim, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Tá? Para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. É interessante, Rocha, essa passagem. Vamos supor assim, só que as pessoas hoje
Vamos supor assim, ele está num movimento religioso, tá? E aquele movimento religioso batiza na Trindade. Daí ele acredita que o batismo é em nome de Yeshua. Só que ninguém deu autoridade para ele sair fazendo batismo. E geralmente as pessoas têm feito isso, pessoas batizando a Trindade ou pessoas batizando, porque é simplesmente que alguém consagrou, ele aprendeu certo agora, só que tem que ter autoridade. Alguém tem que passar para a pessoa para ele começar a fazer Ele tem que novamente. receber o batismo de alguém que já foi batizado, que tem autoridade para realizar o batismo. Exatamente. Não basta eu sair do movimento religioso e acreditar que o batismo é em nome de Yeshua e eu mesmo fazer batismo porque eu acreditei que o batismo é em nome de Yeshua. Não pode. Isso são coisas que dependem de outras pessoas passar para a gente. Essa autoridade, esse batismo. Então, o que acontece? Não existe outro nome na face da terra pelo qual o homem deve ser salvo. E o nome é Yeshua. Não existe outro nome. Porque foi ele que morreu. Então, você fala em nome do Pai. O Pai não morreu mesmo. O Pai é Deus eterno. O Espírito Santo é o poder que procede, que emana do nosso Deus. Outra coisa interessante, porque nós estamos falando dos sinais, né? O que acontece? Essa ordem de Mateus 28, se não me engano, deve ser Mateus 28, eu não peguei aqui, Mateus 28, daí fala assim, portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-a em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Gente, isso não era um batismo realizado, é uma ordem. Ordem, o que é? Em nome do Pai, como ministro de Deus, e do Filho, apóstolo de Jesus Cristo, e do Espírito Santo, pela direção do Espírito Santo. Então, quem iria realizar o batismo, ele teria que estar nessa ordem. Pode ver que eram 11 discípulos, 11 apóstolos, que foi para o monte. E a primeira conversão se dá em Atos capítulo 2, as primeiras conversões. Ali foi apenas uma transferência de ordem. E de ordem, de autoridade. É por isso que eu estou falando para você que tem que ter autoridade para fazer tal coisa. Daí chegou ali, nas primeiras conversões, em Atos capítulo 2, 3.000 almas foram batizadas, quase 3.000 almas foram batizadas, mas qual o nome que eles usaram? Como é que foi? Como que eles usaram ali? E tinha 11 apóstolos ali, se um falou uma coisa e não fosse verdade, vamos pegar assim, Pedro tomou a palavra e falou. Vocês vão ter que ler o capítulo 2 de Atos Apóstolos, tá, gente? Pedro levantou a voz e falou, foi me dado, como é que é? Em nome de Yeshua, Mashiach, perdão dos pecados, arrependei cada um de vós e seja batizado em nome de Yeshua, Mashiach. Tá? Eu não estou pegando o versículo, mas Pedro tomou a voz e falou que era em nome de Yeshua. Porém, os demais discípulos, se não fosse, se o Pedro tivesse feito o batismo errado, ele não falava a Pedro, não é assim. O que aconteceu com Araão e Moisés? Quando Moisés bateu na pedra lá e Araão não avisou, os dois não entraram na terra prometida. Então, se fosse Pedro estivesse falando coisa errada ali, se não fosse dessa forma, ali os discípulos falavam para eles, não é dessa forma. Mas como ele, Atos capítulo 2, versículo 37 e 38. Quer ler? Pode ler. Eu não estou pegando aqui, mas você pode ler aí. Pode ler. 37. Quando ouvirão isso, ficarão com o coração. Quando ouviram isso, compungiram seu coração. Quando ouviram isso, ficaram com o coração compungido e disseram, Kefas, e a outros emissários, irmãos, que devemos fazer? Kefas respondeu-lhe, abandone o pecado, volte para Deus, e cada um de vós seja imerso pela autoridade de Yeshua, o Mashiach, para o perdão de seus pecados, e vos receberão o dom do Ruach HaKodesh, porque a promessa é para vocês, para seus filhos e para todos os que estão longe, para todo quanto Hashem, nosso Deus, chamar. E ele apoiou seu discurso como muitos outros argumentos e continuou a insistir com eles. Salvem-se dessas gerações perversas. 41 agora, vai. Por isso, os que aceitaram o que ele disse foram imersos e acrescentados no grupo, naquele dia, de cerca de 3.000 pessoas. Tá vendo? Batismo realizado
Pedro, ele tomando a palavra, ele levantou num discurso lá e os demais concordaram com ele. Então, as primeiras conversões foi 3.000 pessoas e foram emergidas em nome de Yeshua. Para o perdão dos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a você, a vossos filhos e a todos que estão longe, tanto quanto Deus chamar. E assim sucessivamente, você pega na Brit Hadashah hoje, todos os batismos realizados foi em nome de Yeshua. Daí, vamos por assim, agora, se o batismo realizado foi em nome de Yeshua, por que você faz um batismo que não é em nome de Yeshua, mas em nome do Pai? Pai é Deus? Títulos. É título. Título. Eles realizam em título, não em nome de Yeshua HaMashiach, o qual morreu por nós. Exatamente. Daí vamos por assim. Aí você for em algum lugar e fala assim, ó, em nome do Pai. Mas quem é seu pai? Seu pai tem um nome. Então vamos por assim, já que você quer fazer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, primeiro você pega o nome do Pai, então, a qual nem o nosso povo sabe a pronúncia correta, tá? E pega o nome do Filho, que é diferente, que você também muitas vezes fala que é Jesus e não é Yeshua. E o Espírito Santo não é uma pessoa, é um poder. Então não tem como ser realizado. Mas você pode estar numa ordem dessa e realizando o batismo de outras pessoas. Vamos pegar só um exemplo que as pessoas usam, quando Yeshua fala assim, em meu nome expulsaram demônios, em meu nome falaram novas línguas, em meu nome fazei, né, eu poderia fazer, e as pessoas quando vai fazer uma prece aí para expulsar um demônio, para pedir um serviço, alguma coisa, eles falam em nome de Yeshua HaMashiach. Isso. Sai em nome de Yeshua. Não é para ele falar assim, sai em meu nome? Sim, vocês entendem dessa forma, né? Não é para falar, sai em meu nome? Tá, mas então, esse é um ponto que nós estamos falando, é um ponto também que as pessoas têm que recorrer a corrigir o seu santo batismo para que Yeshua, para que Deus possa ser louvado em você, né, e nas pessoas, que é o batismo dos apóstolos que realizaram em todo o trajeto da congregação. Não vai achar nenhum batismo realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como as pessoas fazem. Tá? Então, esse é um ponto que também a besta entrou e fez proeza. Batismo de criança, batismo de adulto na Trindade, e assim sucessivamente. Outro versículo, Jacob, você poderia pegar na sua Brit Hadashah, é o capítulo 3 de Colossenses, versículo 17. É interessante porque eu peguei uma carona no seu argumento. No meu nome expulsarão demônio. Daí eles usam o nome de Yeshua, né? Eles deveriam usar o nome deles. Por que eles usam o nome de Yeshua? Seria na cura, na expulsação, na cura e na pregação. Isso. Na pregação, quando eles falam assim que eles vão lá pregar, eles estão pregando em nome de Jesus. Então, isso. É assim que eles falam, né? Em nome de Yeshua, em nome de Jesus. Então, eles falam desse jeito. Agora, vamos por tudo é em nome de Yeshua HaMashiach. Tudo que fizer, eu estou esperando ele pegar o versículo ali, Colossenses está perto, eu estou com o versículo aqui, está perto de Gálatas, tá? Filipenses, desse lado, tá? Colossenses 3. Colossenses 3, versículo 17. E eu ainda analiso assim que isso é um ponto muito importante, porque vamos tipo assim, ele já entra torcido no começo, né? No primeiro passo que ele vai para ser emergido, ele já erra. Eu não pronuncio. Capítulo 3, versículo 17. Isto é, tudo o que fizerem ou disserem, façam no meu nome, do Senhor Yeshua, dando graça por meio dele a Deus, o Pai. Mulheres sujeitar. Só 17. 17. Só 17. Repete 17. Isto é, tudo o que fizerem ou disserem, façam no meu nome, do Senhor Yeshua, dando graça por meio dele a Deus, o Pai. Tudo que fizer. O que é tudo que fizer? Tudo. Fazendo em nome de quem? Por obra ou por palavra. Por obra ou por palavra. Tudo que você fizer por obra ou por palavra, tem que fazer em nome de Yeshua. Gente, por que o batismo não é aquilo que é o perdão dos pecados da pessoa, que a pessoa é uma nova criatura? Aí que está o engano. É porque entrou por aí. Não, porque foi ele que morreu. Se a pessoa batizada em nome do Pai do Espírito Santo, usando o título,
não está batizado corretamente. Não, não. Ele não foi invocado o nome de Yeshua no teu santo batismo. Tá? Então, uma coisa importante que a gente vê é que as pessoas não percebem que isso é uma marca, né? Marca o sinal Da besta, da besta. Querendo ou não querendo, a pessoa está marcada se ele é batizado na Trindade, se ele crê no morado no céu, se ele crê na imortalidade da alma, se ele crê que o domingo é um dia santo, se ele crê que nasceu um menino Deus, e assim sucessivamente. Mas, Que Jesus ressuscitou na sexta-feira, Também, ressuscitou no domingo. isso. Também é uma marca da besta. Mas, comentando o que você já ia comentar, a gente queria tocar mais no tópico da morada no céu e do Natal. Ah, tá bom. O relógio está aqui embaixo, acho que. Ó, aí, nós passamos 10 minutos. Então, ou seja, vamos pegar aqui. O que as pessoas celebram dia 25 de dezembro? O Natal, eles falam que Jesus nasceu em dezembro, tem uns enfeites da casa, tem uns presépios, né? E as igrejas celebram enfeita, faz aquelas coisas todas, entende? Mas só que Jesus não nasceu em dezembro. Yeshua não nasceu em dezembro. Então, mas se não nasceu em dezembro, o que aconteceu? Quem que arrumou essa... Quem que arrumou isso aí, Manoel? Quem que arrumou que... Então, foi implantado pelo Império Romano, para fortalecer seu império. O império político estava caindo, e pegou o império religioso, que implantou como dia do aniversário, que era uma festa pagã, colocou como dia de aniversário do Mashiach. E era uma festa de aniversário do Deus Tammuz. Isso. Tammuz. Aí eles colocou, como você frisou que eles queriam fortalecer o império, eles colocou como aniversário de Yeshua. Né? Aí então todo o povo vai pensando que está celebrando o nascimento de Yeshua e não está. E não está, entende? E aí, quando a gente fala para as pessoas, a pessoa fala assim, não, mas não tem problema não, o assunto, né, é uma coisa bonita, que traz assim, está celebrando, mas não é verdade, gente, não é, entende? Não é uma realidade, porque, quanto mais, a gente vê que quando Yeshua mandou celebrar, ele mandou celebrar só a morte, não o nascimento. Uhum. Ele não mandou celebrar o nascimento dele, mas só que o nascimento de Yeshua não é em dezembro. Aí que está o problema, uma coisa puxou outra, eu já ia falar, você falou celebrar a morte, aí a ceia também está errada, mas vamos continuar, vamos pegar isso hoje. Tá, não, gente, olha, porque Yeshua não nasceu em dezembro. Tá, então nós vamos falar que dia que ele nasceu. Tá? E ele, além de não nascer, não mandou celebrar essa festa. E quando é celebrado essa festa, as pessoas celebram com... Eu sempre falo assim que um dos pratos principais dessa festa é a carne de suína. É a carne suína. E a carne suína, ela é condenável para a alimentação da humanidade. Deus falou que essa uma não era nem para tocar no cadáver dele. Entende? E eu ponho numa mesa celebrando o nascimento de Yeshua. Ali tem várias coisas, mas isso não pode... O prato principal é esse? O prato principal é esse. Então, e sendo que essa festa, esse dia era comemorado o nascimento de Deus Tammuz, entende? Então, você que fala que crê em Deus, celebrou uma festa dessa no dia 25 de dezembro, onde tem a carne suína, né, que não falta nas mesas, e tem mais coisa ali também, né, não sei quanto tempo, mas o povo enfeita a mesa, né? Então, como é que Deus fica diante dessa celebração? Vocês acham que Deus fica contente? Não, a data está errada já. A data está errada e o prato, também. Na mesa, o prato onde Deus falou para não nem tocar no seu cadáver, você está comendo. Ah, não, é uma coisa... entende? É por isso que lá em Daniel você com aquela pontinha pequena e levantar a sua voz contra blasfêmia, em blasfêmia, contra o Altíssimo. Então, ou seja, e as pessoas muitas vezes não têm noção, né? Aí é uma coisa que seduz todo mundo, movimenta as lojas, movimenta, as crianças ficam maravilhadas com o poder bestial, né? Os outros também, as religiões também não sabendo a profundidade, o perigo que está
que está na porta, celebra, enfeita, né? E aquela noite, ainda tem um blasfêmio, tem um cântico que... Ainda tem um cântico lá, né? que, que, que fala assim que nasceu o menino Deus, não sei o quê, aquelas... Né? E fala assim que... Eu não tinha preparado isso, mas foi falado do irmão Levi, falou assim que todas as nações, ainda que tenha suas datas de festividade, celebra esse dia. Celebra. Mas lá fala, quando você pediu no versículo na lição, no programa da lição passada, quando falou daquela mulher que está sentada em cima das águas, povos, nações, línguas e reis e tudo, entende? Então, está abrangente. Então, mas a voz que Deus fala assim, sai dela, povo meu, é porque ainda há tempo, porque enquanto Deus não envia uma Machia, há tempo das pessoas ouvirem se escapar dessa marca, dá tempo ainda. Sim, dá. É porque o que é? É uma coisa religiosa, é uma coisa que você crê. Então, uma crença na Trindade, uma crença na morada no céu, uma crença na alimentação não apropriada e outras demais coisas, o que Deus purificou, o que nós chamamos de comum e imundo, que Deus purificou. Então, basta orar por cima que está feito. Mas aquilo que Deus falou que é impuro, continua sendo impuro. Aquilo que Deus falou que é abençoado, continua sendo abençoado. Então, mas o que acontece hoje? Os reis da terra se embriagaram, todas as nações. Você tocou num pontinho, irmão, eu vou falar aqui, ó. Quando fala assim que pela oração da fé é santificado, vamos falar assim, aquilo que é santificado é aquilo que é puro, aquilo que Deus permitiu que nós pudéssemos alimentar. Você está comprando um arroz, você está comprando um açúcar, você está comprando um alimento desse que é livre para nós consumirmos, você não sabe de onde vem, então você dá graça naquilo. Aí aquilo é confirmado por Deus, Deus agradece, Deus recebe aquilo, então santifica o seu alimento. Né? Então agora você pegar uma carne de porco, dar graça a Deus, para Deus santificar, Deus não vai santificar. Isso não. Nem a carne de açúcar. Nem a carne de açúcar, porque não é coxa, não é cachê. Não é morto da forma correta. Não é, justamente, não está correto. Então, ou seja, as pessoas são induzidas a ferir o nosso Deus. Porque levantar a boca em blasfêmia contra Deus, vamos por assim, é tudo que Deus mandou fazer, você faz o fazer ao contrário. Fazer ao contrário. Não, ele está falando que o reino é na terra, mas eu quero morar no céu. Então, esse é um outro perigo. Pode ver que é um dos pontos que nós colocamos aí, mas vamos pegar aqui. As pessoas anunciam que vai morar na terra, mas nós vamos morar 1000 anos lá no céu, tá bom? A terra vai ficar vazia, vai subir lá para cima e vai ficar 1000 anos lá. O diabo vai ficar preso aqui na terra com a cadeia circunstancial, chorando porque ninguém vai tentar. Aí depois nós vamos descer para a terra. Não é verdade. Não é verdade. Esse não é o plano de Deus. 7 anos não é verdade. Não é verdade. E tem um que já fala que está reinando desde 1844. Também não é verdade. Não vai se cumprir. Não vai suceder. Toda palavra que não saiu da boca do eterno nosso Deus, ela não sucederá. Mas aquela que saiu da boca de Deus, ela vai se cumprir segundo a vontade de Deus. Porque fala assim que a palavra não volta vazia, sem fazer o que apraz. Ou seja, aquilo que está determinado pela vontade de Deus, ela vai cumprir daquela forma. Mas se o homem fala dele por conta dele, e não falando segundo a vontade de Deus, tanto é que o apóstolo Paulo, o Kefas, né, ele fala assim que nenhuma profecia é de particular interpretação. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito, pelo Oracode, pela vontade de Deus. Aí sim. Aí ele fala então que, assim sendo, a profecia é como uma luz que ilumina em lugar escuro. É isso. Então, se eu profetizar uma coisa aqui da minha, fora a vontade de Deus, não vai se cumprir, não vai se cumprir, está vazio. Mas aquilo que Deus determinou que vai se cumprir, vai se cumprir. Exatamente. Por hoje, senão vai ficar esse estudo um pouco longo, mas que o Eterno possa abençoar cada um que estão aqui, o que vão ouvir ou que estão vendo. Sim. Sim. E o nascimento de Yeshua nasceu na segunda quinzena de outubro. Exatamente. Na verdade, ele nasce numa festa.
E nasce no período da festa, porque o verbo se fez carne e habitou entre nós. Habitar, no hebraico, é cabana. Tá? Sim. Não, Mas ainda não vamos entrar nisso. Tá, e se as pessoas examinar, pode procurar como é que iniciou essa festividade, eles vão descobrir que realmente Yeshua não nasceu de 25 de dezembro. É interessante que Yeshua nasce na festa de Sukkot e morre na festa de Pessah. Correto? E conta o primeiro dia da contagem do homem, ele conta 40 dias da contagem do homem. E depois ele é assunto aos céus. É um assunto que a gente pode fazer um comentário exclusivo, né? Chegou, está na hora? Acho que tá, já. Encerrou? Então, que Deus abençoe vocês, tá? Que o eterno Deus possa abençoá-lo para que vocês também possam compreender a Escritura, porque e a gente anuncia, não é assim com arrogância, mas é um desejo que a gente quer que, como Deus falou, que queria que todas as pessoas seriam salvas, né? Mas se a pessoa tem uma esperança contrária à palavra dos profetas, dos apóstolos, obviamente a pessoa vai. E muitas pessoas, eles não têm culpa. Culpa, sim, de estar crendo naquilo que passaram para eles, porque alguém passou para eles, ele segurou como verdade. Sim. Né? Segurou como verdade, mas se não for segundo a palavra de Deus, ela não vai se cumprir. E se você tiver um coração voltado para Deus, o eterno Deus é suficiente para te resgatar você onde você estiver. Amém. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Amém.